Obrigado, professor. Agradeço imensamente o convite da SOCESP por estar aqui, ainda mais dividindo a mesa com grandes personalidades, Renato, professor Nicolau e até o próprio professor Goldak. Bom, esses aqui são os meus conflitos de interesses, mas que nada vão interferir na nossa avaliação. E a gente começa a falar um pouquinho sobre o diabetes. Diabetes é uma doença que cresce cada vez mais no país, dados recentes, agora uma publicação há um mês, mostrando que nós já temos mais de 20 milhões de diabéticos no nosso país. Vejam que interessante esse estudo CAPTURE, que foi um estudo que queria analisar a prevalência da doença cardiovascular nos pacientes com diabetes. E o que eles viram aqui no Brasil? Isso é um estudo mundial, mas com uma visão mais clara do Brasil, mostrando que dentre os pacientes diabéticos, mais de 40% dos pacientes tinham doenças cardiovasculares estabelecidas. No mundo, a cada 3 diabéticos, 1 tem doença cardiovascular. No Brasil, um pouquinho mais, 43,9%. Mas ele foi um pouquinho além disso. Queria saber qual era a doença mais prevalente desses pacientes diabéticos com doença cardiovascular. E vejam que interessante, de cada 10 pacientes diabéticos com doença cardiovascular, 9 tinham doenças ateroscleróticas, mostrando que nós não temos dúvidas que os pacientes diabéticos morrerão de doença cardiovascular. Bem, e aí nós temos as duas novas classes, que não são bem novas, mas são as últimas classes dos antidiabéticos orais, que vieram, parece que revolucionar toda a história dos antidiabéticos com ênfase em algumas doenças que mais nos preocupam, que são as doenças cardiovasculares. Mas vejam que interessante, quando nós pensamos no aspecto mecanístico dessas doenças, pouco se tem estudos. Sobretudo quando pensamos em estudos humanos, nós não temos grandes evidências de estudos robustos que detalham melhor os mecanismos dessas duas drogas e que nós já sabemos os benefícios dela. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho com vocês, tentamos colocar algo que nós já sabemos, mas algo de novo. E é claro, esses estudos que estão em andamento também vão demonstrar melhor esses mecanismos para nós. Mas, poxa, muitas vezes, e é muito comum, os pacientes me perguntam, poxa, mas e o IDPP-4, os medicamentos tão utilizados como antipoglicemiantes orais e com benefícios consagrados quando nós pensamos na redução da hemoglicada? Sem dúvida nenhuma, nós não temos dúvidas dos benefícios como antipoglicemiantes orais. Agora, a grande pergunta que foi feita em diversos estudos é, será que esses IDPP-4 têm efeitos benéficos na saúde cardiovascular? E vejam que diversos estudos, como nós observamos, perguntaram as mesmas coisas. E vejam vocês que, acompanhando na curva, nós não temos um efeito benéfico, ou seja, os DPP-4 tiveram um efeito neutro quando nós pensamos na saúde cardiovascular, nos benefícios, na redução das doenças cardiovasculares. Bom, e aí sim, entramos diretamente nos ISGLT2. Quando surgiram os ISGLT2, apenas acreditávamos que era um excelente hipoglicemiante oral com benefícios na glicosúria, ou seja, traziam essa glicosúria porque agiam no túbulo proximal, como nós todos sabemos, e causavam uma natriurese e uma glicosúria. Com o passar do tempo, nós começamos a entender que eles também tinham mecanismos interessantes na função renal. E aí diversos estudos, eu destaco o EMPA Kidneys e o DAPA-CKD, que mostrou benefícios interessantes quanto à melhora da função, da melhora da preservação do rim. E isso acontece porque ele age no glomérulo, melhorando a qualidade do glomérulo, diminuindo as taxas de fibrose e, é claro, a longo prazo, isso leva a uma injúria renal e piora do desfecho. Então ele se mostrou benéfico também. Mas será que foi só isso? Nós temos algo a mais para a gente pensar? Então vejam que ao lado esquerdo de vocês, como a gente está apontando a seta, aquilo que nós já sabemos, né? Uma melhora da função renal, melhora do hematócrito, e nós sabemos quando nós temos uma melhoria no hematócrito, obviamente, isso vai diretamente ajudar o nosso coração. A redução de peso, uma discreta redução de peso, nada comparado aos SGLT2 e aos novos que vêm vindo, os duplos, não é? Mas temos uma redução de peso e uma melhora também
no controle glicêmico quando nós comparamos os outros players antes dos SGLT2. Mas vejam que também ele tem uma melhora na pressão arterial, e acreditávamos anteriormente que era muito mais devido à natriurese que ele poderia causar. E hoje nós já sabemos que existe um aspecto do endotélio. Ele melhora a saúde do endotélio, ele melhora a rigidez arterial e atua também na via de atividade simpática, reduzindo um pouco a pressão. Expressiva? Claro, não, mas ajuda sem dúvida nenhuma o coração nesses aspectos. E de um outro ponto, que ele melhora, obviamente, esse controle da natriurese, melhorando tanto a pré e a pós-carga. Mas, do outro lado, são os novos estudos que estão em andamento, que demonstram para nós que existe algo a mais a se pensar, que pode sim, esses medicamentos atuarem. E aí a gente começa a falar das adiponectinas, que são essas adipocitocinas específicas dos adipócitos, e delas nós temos a leptina e a adiponectina, que são as duas que interferem diretamente na saúde cardiovascular. A leptina, como muitos estudos mostram, que ela piora a saúde cardiovascular, e a adiponectina melhorando essa saúde cardiovascular. Isso tudo tem um benefício porque o SGLT2 ele regula de forma benéfica a diminuir a ação da leptina, melhorar a adiponectina e diminuir a leptina. Um outro ponto que nós temos é essa hemostase iônica. Essa hemostase iônica que acontece parece muito mais ligada a todas esses interfaces que existem de todos esses elementos, como MPK, a sirtuína, os interferidores de isquemias que nós temos, e o SGLT2 atua de maneira a equilibrar essa homeostase iônica, ajudando cada vez mais a desenvolver uma contratilidade melhor. Do outro lado, a gente pensa nos íons de cálcio, que são os grandes fornecedores da contratilidade cardíaca, e nós sabemos que existe uma interferência muito grande nos pacientes diabéticos e com insuficiência cardíaca, onde há um desbalanço do cálcio, e os SGLT2 parecem muito regular isso. E na outra ponta, quando nós pensamos que praticamente 90% de toda a energia cardíaca vem do processo metabólico oxidativo da mitocôndria, e o combustível para ela, na grande maioria das vezes, são os ácidos graxos, a glicose, os corpos cetônicos em menor escala. Quando nós temos um paciente tanto diabético quanto com insuficiência cardíaca, esse desbalanço acontece e parece que temos um predomínio dos ácidos graxos. O que os SGLT2 parecem fazer? Aumentam os corpos cetônicos e que são combustível melhor, mais atraente, de melhor performance para a mitocôndria, dando uma estabilidade, um melhor combustível, um supercombustível para as mitocôndrias. Então, todos esses fatores juntos melhoram a contratilidade, e aqui a gente também não pode deixar de lembrar da gordura que se tem, a gordura epicárdica, que nós sabemos que ela atua de maneira expressiva na contratilidade do coração e, além disso, podendo levar a casos de fibrose e essa fibrose aumentar a arritmia. Então parece que nós estamos diante de um medicamento que antes falávamos de um antihipoglicemiante oral e hoje essa terminologia é muito mais ampla. O medicamento metabólico ganha muito mais impacto nas nossas vidas. E aí sim, todos esses estudos que vocês já conhecem, que já mostraram benefícios, e até mesmo quando nós pensamos em causas agudas, como infartos, isquemias, onde também os SGLT2 mostraram-se benéficos. E aqui sim a grande revisão que mostra o quanto de benéfico ele é na redução do MACE. Nós temos uma redução de 14% no MACE, nós temos uma redução de 13% nos desfechos cardiovasculares, e infarto de 10%, e aqui nos AVCs também em 17%. Chama atenção aqui que o grande benefício dos SGLT2 esteja na diminuição da internação hospitalar por causas de insuficiência cardíaca. Esse é o ponto mais expressivo que nós mais vemos.
Mas é claro que se nós pensarmos num passado histórico onde nós não tínhamos nenhuma droga tão eficaz, tão evidente para tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, veio o alento dos SGLT2 e nos mostrou benéfico tanto na fração de ejeção reduzida quanto na fração de ejeção preservada, e hoje já é nos nossos guidelines classe 1 nível de evidência A e ninguém mais se discute a utilização desses medicamentos. Bom, e os SGLT2? Quando agora comparados aos análogos dos receptores de GLP-1, será que são complementares? Será que eu devo usar um em detrimento do outro? Será que nós temos tantos estudos com os análogos dos receptores como já tivemos com os SGLT2? E aí sim, nós temos o primeiro estudo, que é o estudo SELECT, com mais de 17 mil pacientes com a semaglutida, que mesmo nos pacientes não diabéticos, e parece que esses medicamentos acompanham a mesma esteira de evolução dos inibidores do SGLT2, os análogos entram agora com uma redução expressiva de MACE de 20% em pacientes não diabéticos, e é muito importante. Quando nós olhamos os desfechos um pouco mais abertos, vejam que interessante como nós temos uma redução de 28% no infarto fatal, AVC de 17%, uma revascularização coronária de 23%, hospitalização e a nefropatia, também atuando nas nefropatias e diminuindo a progressão dos pacientes. E aqui, essa última análise recém-publicada, uma análise importante, avaliando benefícios e prejuízos dessas duas novas classes, mas colocando todos os outros medicamentos envolvidos. Vejam, um estudo bem robusto com mais de 816 trials, com mais de 470 mil pacientes. À direita aqui nós olhamos quanto o nó, maior é o nó, maior é o número de estudos e quanto mais espessa é a linha desse gráfico de rede, são maiores os pacientes envolvidos. Então nós temos diversos medicamentos, diversas drogas incluídos aqui, eu chamo os antagonistas dos receptores de mineralocorticoides não esteroides, e a gente acrescenta a finerenona e colocamos a tirzepatida nesse balaio todo para analisar os efeitos benéficos. E parece sim que à direita, esse gráfico de grade, parece sim claramente que os benefícios são muito claros em relação aos SGLT2 e os análogos do GLP-1, quando nós pensamos em mortalidade por todas as causas, quando nós pensamos em mortalidade cardiovascular, infarto não fatal, hospitalização por insuficiência cardíaca e na melhoria da função renal. Mas não podemos nos esquecer dos efeitos também colaterais que esses remédios trazem, como nós sabemos que os SGLT2 causam as infecções genitais, que são muito tradicionais nos nossos dia a dia, e os análogos dos receptores com importantes desfechos gastrointestinais. Chamamos atenção para a finerenona, que parece sim diminuir a mortalidade e melhorar bastante a função renal e também atuar no desfecho de internação hospitalar, mas também não podemos nos esquecermos do aspecto da hipercalemia que pode levar o nosso paciente à internação. E a tirzepatida, que parece realmente vir como uma potente droga, um duplo agonista, um GIP mais um análogo dos receptores GLP-1 associados, parece sem dúvida nenhuma ser entre os nossos players o que de melhor temos para redução do peso, embora não seja um medicamento para essa especificidade ainda, mas obviamente estudos estão acompanhando. Então, pessoal, chegamos nesse ponto de a pergunta final é: André, qual eu devo usar então? Você já falou de tantos desses remédios, e qual eu devo usar? E a resposta vem das nossas últimas diretrizes do ESC, que nos mostra que nos pacientes com comprovadas doença cardiovascular e diabetes, esse paciente deve usar as duas classes juntas, ou seja, utilizar os análogos dos receptores GLP-1 juntamente com os inibidores de GLP-2. Então, ou seja, nós não temos mais aquilo que éramos anteriormente passado, ou uma ou outra, e sim usar as duas classes juntas nesse primeiro momento. Quero agradecer a todos, muito obrigado pela atenção, estou à disposição.